Olá, queridos irmãos, nós estamos num período de férias, um tempo que a gente está dando para você curtir a sua família, viajar. Então os PGs, os nossos pequenos grupos, estão tendo esse momento de descanso, que seria agora meados de dezembro e todo mês de janeiro. Então a gente vai voltar a se encontrar lá no mês de fevereiro, mas a gente não vai dar espaço para a gente não deixar de meditar ou fazer os nossos devocionais acerca de Deus. Então a gente vai fazer vídeos semanais e vocês vão compartilhar esses vídeos semanais dentro dos grupos de WhatsApp, dos pequenos grupos de vocês, para a gente refletir acerca da nossa vida e avaliar o nosso crescimento em Cristo Jesus. A gente acabou de fazer uma série na igreja, Mais Perto de Deus, que a gente falou um pouquinho dos atributos de Deus, os incomunicáveis. A gente não vai citar aqui nesses estudos de pequenos grupos, mas a gente vai falar sobre os atributos comunicáveis de Deus. A gente vai falar sobre aqueles atributos que Deus colocou no homem quando fez o homem à sua imagem e à semelhança. E nós os perdemos quando nós caímos na queda, na rebelião, no pecado. Então, esses atributos, apesar de eles estarem conosco, eles estão deturpados, eles não são perfeitos. Nós não exalamos verdadeiramente essa imagem de Deus, a semelhança de Deus, nós não vivemos a semelhança de Deus. Então nós precisamos, com o discipulado, a partir do momento que nós somos novas criaturas em Cristo, e com o discipulado em Cristo, com o caminhar com Jesus, com o andar com Jesus, nós precisamos trazer de volta esses atributos comunicáveis. Nós precisamos mostrar ao mundo, dar glória a Deus ao mostrar ao mundo, ao revelar ao mundo essa imagem de Deus, a ser luz para este mundo, a mostrar para as pessoas que estão se relacionando com a gente que a gente verdadeiramente é nova criatura. Então esse é o grande processo que nós temos. Essa é uma ideia que faz parte da nossa missão como igreja, de termos um relacionamento crescente com Jesus. Se relacionar de maneira crescente com Jesus é amadurecer na fé, é verdadeiramente sermos discípulos. E esse é um dos grandes objetivos dos nossos pequenos grupos. Nós nos relacionamos entre nós para que, ao nos relacionarmos, nós possamos ministrar um nas vidas dos outros para trazer edificação, para trazer mudança, transformação. Todos os nossos estudos em pequenos grupos têm esse grande propósito de formar em nós Cristo, de fazer com que a gente seja discípulos de Jesus, para que a gente cresça nesse conhecimento de Jesus, para que a gente cresça nesse discipulado com Jesus e para que a gente cada vez mais seja semelhante a Jesus nos nossos passos. E o primeiro atributo comunicável que a gente vai falar aqui no estudo de número 1, na primeira semana de folga, vamos dizer assim, dos pequenos grupos estarem se encontrando presencialmente, nesse primeiro momento nós vamos falar da questão da santidade. Deus é um Deus santo, e Ele comunica a sua santidade, Ele colocou a sua santidade em nós quando nos criou a imagem e semelhança. Nós perdemos essa santidade de Deus porque agora nós somos pecadores, e por sermos pecadores estamos agora separados de Deus. E a santidade nada mais é, na sua origem, que a ideia de separação de Deus das coisas desse mundo. Deus é um Deus separado, Ele não se comunica com o pecado ou a rebelião humana, mas Ele quer nos trazer de volta à sua santidade. Ele quer colocar a sua imagem novamente em nós. Então é um atributo que Deus comunica, e no processo de discipulado é basicamente isso que nós vamos viver. Processo de discipulado podemos chamar também de processo de santificação. Processo de se tornar mais semelhantes a Jesus é o processo de transformação das nossas vidas em busca da santificação de Deus. Vamos dizer assim, quando nós conhecemos Jesus, quando nós começamos uma caminhada com Jesus, quando Ele nos salvou, quando nós entendemos o Evangelho e a graça do Senhor nos alcançou, nós já nos tornamos santos, ou seja, separados por Deus. Mas estamos num processo de santificação, estamos buscando essa transformação diária para que nós possamos voltar ao princípio e nos tornar novamente semelhantes a Deus. E aí a gente vai separar alguns versículos aqui para a gente falar sobre isso um pouquinho, para fazer essa reflexão, e depois nós fazemos uma avaliação no final. Você fazer uma avaliação na sua casa, se você, através desse processo de discipulado, você já percebe diferenças e mudanças na sua vida, e que você já pode dizer que você, como nova criatura, já tem algumas coisas dessa semelhança com Deus. No final dos estudos você pode fazer essa avaliação. O primeiro versículo que eu gostaria de chamar já está lá em Gênesis capítulo de número 17, no verso 1. Deus estava andando com Abraão. Na verdade, Abraão estava andando com Deus, e ao andar com Deus, Abraão já estava vendo como Deus agia. Já eram 24 anos de caminhada com Deus. Então Abraão já conhecia um pouco de Deus. Ele já percebia a santidade de Deus. E aí Deus fala para Abraão assim: Abraão, eu quero que você continue andando comigo, anda na minha presença, anda segundo a minha vontade e seja santo, ou seja, perfeito. Na palavra original é perfeito ou íntegro.
O que Deus está querendo dizer para Abraão? Abraão, eu quero que você, agora que você já me conhece, você está 24 anos andando comigo, eu quero que você tenha mudanças na sua vida, tenha transformação na sua vida, no seu caráter, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, e que você comece a aplicar aquilo que você aprendeu nessa missão que eu estou fazendo nesse mundo. Eu quero que você esteja junto comigo e as pessoas percebam que você é diferente porque você agora está andando na minha presença, que você seja diferente porque você está se relacionando comigo. Que as pessoas olharem para você e encontrem perfeição e integridade de acordo com o que eu sou. E eu quero que você comece a aplicar isso na sua vida. Depois Deus coloca isso na lei. Lá em Levítico 19, versículo 2, Deus coloca isso na lei para todo o povo de Israel. E convoca o povo de Israel a ser santo como Deus é santo. Deus queria que o povo de Israel também fosse separado das outras nações, diferente das outras nações, e passasse a ser parecido com o Deus a quem eles dizem seguir. E ser totalmente diferente das nações da terra que seguiam seus deuses. Então Deus está assim, eu quero que vocês tenham a minha identidade, carreguem consigo a minha identidade e sejam parecidos comigo. Estava na lei, era um dos artigos da lei, era que o povo tinha essa responsabilidade de ser santo como Deus é santo. Mas no Novo Testamento tem uma passagem interessante, lá em 1 Pedro, capítulo número 1, verso número 16, que Pedro fala o seguinte aos discípulos de Jesus. Ele diz assim, vocês devem ser santos como Deus é santo. A mesma ideia do povo lá, o povo de Deus no Antigo Testamento, tinha a responsabilidade de ser santos segundo a lei, agora nós temos responsabilidade de ser santos segundo a graça de Deus. Nós temos responsabilidade de ser santos porque habita em nós o Espírito Santo. E ele sim tem a capacidade de nos transformar à imagem de Deus. Mas nós precisamos entender algumas coisas nesse processo de santidade. Existe uma responsabilidade nossa. E no verso 14, ele dá uma dica, Pedro dá uma dica sobre como receber esse atributo de Deus nas nossas vidas e como vivermos em santidade diante do mundo e também diante de Deus e apresentar um mundo, sermos luz para esse mundo. Pedro fala assim no versículo 14, como filhos obedientes, nós, filhos de Deus, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, ou seja, do velho homem, da velha criatura. Quando viviam na ignorância, agora nós conhecemos a Deus. Antes nós éramos ignorantes ao conhecimento de Deus e agora nós temos que crescer no conhecimento de Deus. Para crescer no conhecimento de Deus, receber o processo de transformação que Ele está fazendo nas nossas vidas pelo Espírito Santo. Então, nós devemos abandonar o velho homem, se despir do velho homem e começar a viver em novidade de vida. Olhar para Jesus, olhar Ele como o nosso modelo de vida, o nosso modelo de santidade e sermos semelhantes a Ele. Isso me lembra também quando Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, que ele diz assim, não se amoldem ou não se conformem com este mundo, mas renovai-vos pela transformação das vossas mentes, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, assim como Deus falou lá para Abraão, eu quero que vocês andem na minha vontade, ou segundo a minha vontade, ou na minha presença, assim também nós, para experimentar a boa vontade de Deus sobre as nossas vidas, que é de nos transformar, nós devemos não nos conformar com o velho homem, precisamos permitir essa transformação nas nossas vidas através do Espírito Santo, para que nós possamos verdadeiramente viver essa santificação que Deus quer fazer nas nossas vidas. E para avaliação, dentro de um estudo de pequeno grupo, nós estamos apenas assistindo um vídeo, você vai estar refletindo em casa, os pequenos grupos podem até, nesse momento, fazer uma reflexão ali no WhatsApp, fazer essa avaliação juntos ali. A pergunta que eu deixo para vocês se avaliarem é como está a sua vida? Como é que está a sua vivência como nova criatura, como discípulo de Jesus? Vocês têm se conformado com este mundo? Você tem se amoldado a este mundo, aquilo que você vivia antes, quando era no tempo da ignorância, quando você não conhecia Deus, ou você verdadeiramente tem permitido que o Espírito Santo, nessa caminhada de relacionamento dentro do pequeno grupo, relacionamento com os irmãos, porque o relacionamento com Deus também parte do relacionamento com os irmãos, aqueles que estão caminhando junto contigo após Cristo. Nesse relacionamento você já tem comprovado na sua vida essa transformação, essa mudança, você já está cada vez mais parecido com Jesus e menos parecido com o que você era antes de conhecer a Jesus. É essa avaliação que eu deixo para você, faça essa reflexão e cresça junto aí com teus irmãos aí no relacionamento, mesmo que seja no WhatsApp, cresçam juntos aí, avaliem-se uns aos outros para que vocês possam continuar crescendo nesse relacionamento com Jesus. Então esse é o vídeo que eu deixo para a primeira semana. Na segunda semana nós vamos falar sobre o segundo atributo comunicável de Deus, vamos falar do amor. É sobre isso que nós vamos falar
no vídeo de semana que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.